Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a quem estiver me ouvindo, vendo. Aqui é Fabrício Dantai. Desde já eu peço que quem puder, curta, compartilhe e que se porventura ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva. Então hoje, depois de alguns dias, eu trago um vídeo a respeito de um tema bastante delicado, que tem a ver com um pouco da minha história e com certeza com a história de muitas pessoas, direto ou indiretamente. Questão da depressão, uma doença complicada que existe desde que o mundo é mundo, talvez, mas que se tornou talvez mais visível nos últimos anos, sobretudo depois da pandemia, que trouxe a pandemia da Covid-19, que trouxe uma série de inquietações e reflexões que atingiram o mundo todo, de uma maneira direta e indireta, nos vários aspectos da vida, em termos de questões econômicas, em termos de relações sociais, questões afetivas, saúde mental, além da própria saúde física. Então, este vídeo vai ser dividido em duas partes. Uma primeira é que eu compartilho um pouco da minha experiência, questões, de certa forma, íntimas, mas que, na minha visão, podem ser compartilhadas com a intenção de ajudar, quem sabe, de algum modo, alguém que esteja passando por isso. E uma segunda parte que eu trago como resultados dessa experiência que eu vivenciei, um texto poético, que por acaso está musicalizado, através de inteligência artificial, que é um outro projeto que está ligado a este canal, e que vocês poderão ouvir oportunamente. Inclusive, deixarei o link no comentário fixado para que vocês, se não tiverem ouvido ainda, possam ouvir. Então, eu, que tenho 42 anos, tenho uma personalidade, posso dizer, melancólica, desde que eu me entendo por gente, no sentido de uma pessoa que sente as coisas de maneira mais intensa, que fica triste com certa facilidade, se recolhe, que às vezes fica inibido, que às vezes reage de maneira mais triste a respeito do que acontece no mundo, de maneira intensa. E, por isso mesmo, estive e tenho estado sempre suscetível ao que acontece, seja de maneira direta ou indireta com o mundo, a ponto de chorar, me sensibilizar diante das coisas. Isso não é qualidade, isso não é defeito, apenas um traço de personalidade. E um pouco antes da pandemia, eu vinha passando por algumas questões de ordem pessoal, no âmbito afetivo, econômico, profissional, e que, juntando com meus traços de personalidade, mais ainda com o advento da pandemia da Covid-19, todos esses elementos tornaram-se mais intensos, se acumularam e acabaram gerando o que, segundo o diagnóstico que viria depois, seria depressão. Às vezes eu duvido desse termo, não por desprestígio de quem o diagnosticou, ou dessa doença, quem diagnosticou, mas por sempre estar na minha cabeça que isso é uma coisa muito mais intensa, do que realmente foi comigo, mas é aquela história, Isso também vai depender da personalidade. Tem pessoas que manifestam essa enfermidade de um jeito mais intenso, mais visível, mais marcante, e outros de maneira mais discreta. Seja como for, na época lá, 2021, meados de 2021, estava tão preocupado, tão tenso, tão triste a respeito das várias coisas da vida, e com a Covid mais ainda, que resolvi compartilhar um pouco disso no Facebook, me expondo, que é um risco, sempre, e lá revelando todos esses dilemas, chorando do nada, me sentindo mal por tudo, me sentindo mal por estar mal, uma vez que na minha cabeça eu que tinha tantas coisas a meu favor, em termos profissionais, em termos sociais, e como poderia eu estar me sentindo assim, Achava injusto. Seja como for, naquela ocasião, pessoas ali no meu entorno no Facebook, amigos, parentes, colegas, ex-alunos, alunos na situação, se demonstraram solidários a mim e sugeriram vários caminhos, Ora mais de caráter religioso, no sentido de eu me espiritualizar mais, rezar, orar, me aproximar das leituras bíblicas. Ora no sentido mais psicológico, terapêutico, médico, Ou seja, de fato, procurar um psicólogo, um psiquiatra que pudessem me orientar. E, além disso, muitas também disseram que iriam rezar por mim, o que me sensibilizou bastante. E aí, nesse sentido, eu resolvi, de fato, depois de superar o preconceito que eu tinha em relação à psicologia, como se ela fosse apenas uma espécie de coach,
dizendo as pessoas que atuam nessa profissão, diriam coisas que eu já sabia, diriam coisas que eu já refletia como fazer, embora eu tivesse dificuldade de implementar. Preconceito ou não, e de fato eu sinto que, pelo menos na época era preconceito, resolvi finalmente procurar um psicólogo, né? Então, desde setembro de 2021 até começo desse ano, pelo menos, talvez eu retorne ainda esse ano, fiz, né, tratamento psicoterapêutico, né, e depois, eventualmente, tratamento psiquiátrico, né, com remédios que me ajudavam a controlar a ansiedade, a me sentir mais produtivo, até porque eu estive trabalhando, estive como coordenador de graduação e muitas coisas se tornaram mais intensas, difíceis de lidar, né? Com burocracias, com responsabilidades, além do doutorado, né, que estava atrasado, né? Então eram muitas demandas, muitas preocupações e realmente eu não estava conseguindo lidar. E o tratamento psicoterapêutico ajudou bastante. Não posso dizer que nos dias de hoje eu esteja devidamente curado, não sei se é possível curar dessa doença, mas com certeza ela está, na minha visão, pelo menos controlada, né? Ou pelo menos ressignificada. Então, neste momento, como a forma de demonstrar um pouco de tudo isso que vivenciei, pensei, concluí, eu compartilho um poema que está musicalizado através de inteligência artificial e que eu vou disponibilizar, né, no comentário fixado, a versão musical, para que vocês possam ouvir, caso não tenham ouvido ainda, e sentirem um pouco mais a mensagem, né, que eu acho que é uma das coisas que a música faz melhor, né, trazer o texto de maneira mais intensa. Então, vamos lá. Primeiramente, eu começo com essa imagem, né, é uma imagem gerada por inteligência artificial, por sua vez, gerada pelo texto que eu vou mostrar a seguir, né? Então, vocês podem ver aí o indivíduo, né, se sentindo isolado ou se vendo isolado, triste, preocupado, enfim, desesperançoso, e atrás dele, parece que guiando-o a esse estado anímico, a enfermidade, né, a depressão, com toda a sua característica sombria, né, e aí com algumas palavras como desgosto, sarcasmo, desestabilizar, rondando este indivíduo, né? E aí o texto propriamente dito, intitulado Por Triz e com Destreza, sentido ressentido, né? Triz e com destreza, a ideia da sonoridade gerando a palavra tristeza. Por triz e com destreza chega ela tão sorrateira a confiscar toda a beleza e nos fazer ficar na beira. A ideia de que ela, com habilidade e de maneira às vezes inesperada, consegue tirar de nós a beleza da vida, né? O nosso olhar positivo da vida e nos fazer ficar uma espécie de beira constante do abismo, né? Ou seja, podendo cair nós a qualquer momento. Basta espreitar fato velho, reincidir sordidamente. Tintas grises já do espelho ofuscando a nossa mente. Ou seja, muitas coisas negativas que vivenciamos inevitavelmente, ou ao mesmo na atualidade, vêm à nossa mente de maneira persistente e nos deixando mal, perdão. Tintas grises, né? Ou seja, a ideia de sensações cinzentas, né? Metaforicamente, de você não se sentir com a capacidade de ver o colorido da vida, a intensidade da vida, e essas tintas, né, forjando o que nós temos de imagem de nós mesmos, ou seja, no espelho, ofuscando a nossa mente, ou seja, não permitindo a nossa mente brilhar, ser capaz de vivenciar, de verificar a realidade. E transluzem o nosso olhar qual a catarata do humor, retira a graça no transpirar e deságua o alto desamor. Transluzem, a ideia de translúcido, aquela coisa não é totalmente opaco, né, mas com certeza também não é transparente. Como a catarata do humor, aí uma referência à catarata, a doença, né, do olho, que quando está em estágio avançado, irreversível, faz o olho ficar cinzento, né, não permitindo mais que se possa enxergar. Retira graça no transpirar, ou seja, você não sente mais graça em fazer atividade física, em viver a vida de maneira intensa, e deságua o alto desamor. A ideia de que você não se ama e tem amor próprio, mas ao contrário, tem a falta de amor próprio. Há sarcasmo no seu jeito, a ironia no seu sorriso, a desestabilizar o sujeito, a dispersar improviso. Como, metaforicamente falando, uma pessoa, né, que fica zombando de nós, sendo irônica com nossa vida, com nosso sofrimento, nos desestabilizando, nos impedindo de ter capacidade de improvisar, de ser criativo, de nos adaptar às situações. E o esforço parece inútil,
e o fardo se forja pesado. E a alegria parece tão fútil e o querer mudar cansado. Ou seja, podemos tentar, mas nada acontece, nada muda, aparentemente, tudo se torna mais pesado, né, no nosso cotidiano. Quando nos sentimos felizes no meio das tristezas recorrentes, parece fútil essa felicidade, quando comemos algo, quando saímos, como se estivéssemos perdendo tempo, como se fosse algo errado, e o querer mudar cansado, ou seja, a nossa incapacidade de persistência, né? De persistir, perseverar. E a obrigação se vê inviável e toda crítica parece cruel. E existir tem preço instável e o prazer terá gosto de fel. A obrigação se vê inviável, ou seja, o nosso cotidiano que exige uma série de coisas que devemos fazer, nossas obrigações laborais, familiares, afetivas, parecem impossíveis. E, eventualmente, quando vem uma crítica em função dessa mesma dificuldade, parece ela cruel, mesmo construtiva, parece cruel, parece injusta, parece um ataque. E existir tem preço instável, e o prazer terá gosto de fel. Ou seja, não temos uma capacidade de permanecer bem, né, de permanecer estável, né? E tudo aquilo que parece saboroso, prazeroso, se torna motivo de culpa, né? De remorso. Lembranças ruins majoram, lembranças boas escapolem, expectativas se deterioram e sentimentos já se colidem. Tudo que foi ruim, né, real ou imaginado, vem de forma maior, não permanece em nossa mente, não temos mais expectativas a respeito do futuro, seja ele próximo ou mais distante, e os sentimentos, todos esses sentimentos, às vezes até positivos, mas perdem força, se colidem, né, com os negativos. Como vício retroalimentado, engorda sem matar de vez. Como vírus a ser espalhado, se alimenta e deixa escassez. Como um vício, né, que vem toda hora, não nos deixando ficar tranquilos, e às vezes nos engorda, às vezes nos emagrece, às vezes nos adoece. No meu caso, por exemplo, a pandemia, que engordei bastante, né, com ansiedade, comer demais. Como um vírus a ser espalhado, uma doença que continua com a própria pandemia, né, se espalhando, ganhando nessa guerra contra o ser humano, e ele sendo alimentado, né, com nossa doença, com nossa fragilidade. Por isso é preciso ressenti-la, saber vivê-la, diagnosticá-la, dialogar com ela e impedi-la e um dia talvez domesticá-la. Ou seja, tal como eu, pode ser de várias formas, né? Como eu fiz, compartilhando um pouco das minhas dores lá no Facebook, mas pode ser conversando com a pessoa, ou, lógico, procurando ajuda psicológica. A gente saber o que é está acontecendo, tentar entender, sentir de maneira mais precisa o que está passando por nossa cabeça, por nossa mente, e, obviamente, diagnosticar se de fato é isso ou se é apenas um momento passageiro, conversar a respeito, quem sabe curá-la, ou pelo menos domesticá-la, ou seja, controlá-la, pois que ela baterá à sua porta. Quando menos se desespera, o que com ela não se importa, fique certo, um dia o interpela. Ou seja, ela pode estar ali à espreita e chegar sem que nos demos conta, né? Sem que imaginemos. Seja afetando você diretamente ou uma pessoa próxima. E muitas vezes as situações são as que você, por ignorância, por preconceito, acha que é bobagem, que é frescura, acaba ignorando. E pode ela chegar em sua vida sem você menos esperar. Quando alguma coisa mais trágica acontecer, coisas da vida, né? Mas vezes trágicas, né? Alguém morre, você é traído, você é abandonado por alguém, você perde uma amizade, você muda de local e por uma questão específica, um trabalho, uma pós-graduação, e fica desencontrado, perde o emprego, e de repente ela vem ali, você achava que ela não existia, que jamais chegaria em você, e de repente vem. Né? Pois no trânsito da nossa vida e na via que porventura seguir, sinalização é ajuda precavida e depressão pode te fazer cair. Ou seja, essas idas e vindas de nossa vida, os caminhos que realizamos, né, às vezes só podemos perceber se tivermos ajuda, se tivermos um olhar generoso de alguém próximo, de um marido, de uma esposa, de um amigo, namorado, namorada, de um colega de trabalho, que vai realmente nos fazer perceber o que está acontecendo conosco. E ela pode, né, mais ou menos, né,
sem nos darmos conta, fazer cair, né? Seja no extremo, né? Que seria lamentável, seja apenas o que já é bastante grave, né? Prejudicando o nosso cotidiano. Então, é importante, né, diante de tudo isso, a gente ter a capacidade de ressignificar o que está acontecendo, procurar ajuda. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, do meu compartilhamento de experiência, que é algo íntimo, né, mas que é um jogo importante. E quem, porventura, estiver passando por esse problema, né, busque ajuda, converse a respeito com pessoas próximas. Às vezes as pessoas não conseguem auxiliar por falta de conhecimento, por preconceito mesmo. Então, vá a um psicólogo, tem por aí gratuitos, acredito, instituições públicas, né? Enfim, procure saber a respeito disso em vídeos, tentando selecionar aqueles que pareçam mais confiáveis. Enfim, é importante trabalhar esse tema, né, discutir nos vários ambientes, escolas, universidades, e se antes não era considerado importante e relevante, antes da pandemia, por exemplo, com certeza depois dela, que afetou tantas pessoas, se tornou ainda mais um tema que deve ter sua devida atenção. Então é isso, até o próximo vídeo, agradeço pela atenção, um vídeo que já está um pouco longo, né, mas foi inevitável. Então, repetindo mais uma vez, quem puder, curta, compartilhe, e se porventura não estiver inscrito no canal, se inscreva. E, além disso, eu vou deixar o link da música nos comentários fixado, no comentário fixado, desculpe, para que vocês que quiserem ouvir, possam. Tá ok? Então, até logo.